Valerinha, você lê para a gente? E- A gente vai Inferno. fazer aqui o item 5 da apostila, tá, gente? O inferno por si mesmo é um problema. Pode ser. O inferno, por isto mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Sofrimento é a reparação ou ensinamento renovador. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, interesse fundamental das mais poderosas inteligências. Dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. De milênios a milênios, a região em que se respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural, dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, as aflições e derrotas. Fazendo-se nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu indagando. Grande benfeitor, reconhecemos a veracidade das vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor, compassivo e sábio, tão pavoroso quadro? O esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência e respondeu: não será o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta terrena? Não admite que o orbe possua os, os seus círculos de luz e trevas, como acontece a nós mesmos nos excessos do coração? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesma. Quanto à intervenção do Senhor, recordemos de que os estudos dessa hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas de justiça. Nós, outros, e a humanidade militante na carne, não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. Estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências que são portadores. Realmente, nunca faltou proteção do céu, quanto os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra,
e os númenes guardiães não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhe partilham a residência. Muito bem. Engraçado que meu culto ontem foi sobre isso. E aí ele fala das muitas moradas, mas acaba falando da nossa visão, né? A nossa pouca visão do mundo, né? Que a gente vê o mal no mundo e acha que o mundo está perdido e que nada tem jeito, mas nós somos um pontinho no meio dessa imensidão que Deus, né? Que é o universo, né? Então, a gente fala o mundo está tomado pelo mal. Não, nosso micro mundinho. Esse tópico que ele trabalha muito, essa questão do mal, é porque esse livro ele é uma tarefa socorrista, né, no meio de região umbral muito densa. Por isso que está sempre focando esse tópico, né, o Flaccus, né, nessa palestra, nesse diálogo que ele vai fazendo e meio que preparando para se compreender a natureza desses espíritos, né? E por que Deus permite que eles ali se congreguem dessa forma. Na verdade, eles se atraem por afinidade, né? Ele fala o mal, meio que reajusta o próprio mal, porque ali eles se auto-impõem, impõem a eles mesmos e impõem uns aos outros sofrimentos que vão fazê-los modificar. Mas é muito importante uma coisa que ele coloca, quando ele diz que, quando ele pergunta, mas por que uma pessoa ela pergunta a ele, né, um espírito ela pergunta a ele, mas por que Deus permite que esse tipo de lugar se forme, que essa aglomeração se forme? Por que não vai lá e desmancha isso, uma vez que esses espíritos geram tanta influência negativa, digamos assim, na, no condicionamento dos comportamentos dos encarnados? Ele assim amplia bastante na resposta dele, né? Colocando que sejam ele colocando ele mesmo nessa condição, mas também boa parte da população da Terra, todos nós temos luz e sombras dentro de nós. E elas, uma vez por outra, né? Ora é a sombra, ora é a luz. Por isso que a gente tem que iluminar essa sombra, porque uma determinada hora, onde muitos fatores externos venham com muita intensidade, a gente até falou, né, as 4 estações da alma, de repente vem um inverno muito forte no sentido externo e a pessoa sucumbe a isso. Essa menina que nós oramos hoje aqui, essas ideações suicidas e automutilação, o gatilho desencadeador foi romper com o namorado. Então, muitas das vezes, que ela gosta muito dele. Então, o que acontece? Muitas das vezes, esses gatilhos, eles disparam a sombra. Isso pode ser obsessão, claro. A gente nunca descarta essa possibilidade mesmo, até porque a gente está vendo muita obsessão com jovens, né? Com adolescentes e tal. Mas pode ser só sombra mesmo, ser fatores do passado que vêm à tona. Ora, nós temos luzes. Então, assim, a gente tem que aproveitar os momentos que nós estamos lúcidos e trabalhar o máximo possível para a gente iluminar aquilo que seja a nossa sombra, né? Porque isso fica oscilando, e é exatamente por não trabalhar isso que, diante das adversidades, o indivíduo deixa vir à tona o seu pior. Mas esse pior, assim, é pior porque é uma ausência, não é que o mal não tem vida própria. O mal é a ausência do bem, a sombra é a ausência da luz, né? Há um obstáculo que não deixa a luz passar e promove a sombra, digamos assim. Mas se a gente cultiva essa luz, a gente ilumina o nosso subconsciente cada vez mais e vai iluminando essa sombra, vai modificando ela. E esse é o grande problema. Por isso, como as pessoas têm essa característica e o próprio mal ou a própria ação de dor, de sofrimento produzida por outra pessoa, ou às vezes nem é produzido por outra pessoa, pode ser produzido por um vírus, por uma bactéria, por qualquer situação,
ela faz parte do processo de aprimoramento da criatura, porque a gente ainda precisa da dor para. Não, não adianta a gente achar que dá para fazer sem. Não dá. Não dá. No Nós nível que fôssemos nós muito estamos. inteligentes. Hã? Se a gente fosse muito inteligente, a gente aprenderia com GG. Os exemplos estão aí, mas aí você vê, o Evangelho tem 2000 anos e E nós a estamos ainda gente já lutando para tentar entender um pouco, né? Não entender, mas aplicar um pouco, a gente não aplica, né? Então, nós precisamos ainda da dor, não tem como evitar isso. 5.1. Explicando o problema do mal na Terra ou nas regiões astrais adjacentes. Aqui, quando eu falo regiões astrais adjacentes, a gente é sempre em torno da crosta planetária, tá? A gente não está se referindo às regiões que estão além da crosta da Terra, que já é são outros níveis, né? Que já não tem alguma ligação por ajuda que eles nos dão, mas não assim como é na crosta adjacente, que há um intercâmbio muito forte de pensamentos, de influências recíprocas. Por isso que o umbral é tão problemático para a Terra. A existência do umbral, não a existência do umbral, vamos dizer assim, as brechas que nós damos para que eles nos influenciem, né? Explicando o problema do mal na Terra ou nas regiões astrais adjacentes, o ministro esclarece que o que as religiões denominam Satã é a inteligência que se volta para o mal, ou seja, qualquer ato consciente que transgrida a lei divina com ênfase no sofrimento que causamos ao próximo. O conceito de mal não tem vida própria, ou seja, não existe o mal por si só. Assim como a escuridão é apenas a ausência da luz. A energia e tempo empregados pela consciência individual ou coletiva em sentido contrário à lei divina, a isso chamaremos de mal. O sofrimento é mera consequência, dor kármica ou reparação, ou então se torna um ensinamento, dor evolução, para que o espírito desenvolva valores compatíveis com sua jornada rumo à perfectibilidade, né? Então, a dor é sempre um elemento, mesmo a dor que não tenha fator kármico, que a gente sempre associa a dor com um fator kármico, mas nem sempre a dor é fator kármico. Muitas vezes a dor é um fator natural de produzir mudança na maneira como vemos e como processamos tudo aquilo que nós recebemos, né? O entendimento correto, a visão correta. Isso não é que ela elimina totalmente a dor, mas ela diminui 80% do que a dor faria com a gente. E a gente dá sempre aquele exemplo. A pessoa desencarna, tem pessoas que não conseguem aceitar isso em hipótese alguma e sofrem terrivelmente, às vezes a vida toda, a vida toda. E tem pessoas que, entendendo que aquele espírito continua a sua jornada e que ele precisa ter paz onde ele se encontra, a pessoa acaba aceitando, ela compreende, ela ainda sofre, é claro, mas ela consegue transformar aquilo ali pela compreensão, num sentimento muito menos doloroso. Não é mais uma neurose, não é mais uma coisa destrutiva para o outro, é destrutiva. Então você vê que o mesmo fato ele pode ter duas consequências bastante diferentes para quem recebe, da maneira como ele vê e como ele processa, né? Então, por isso que muito que a gente chama de uma coisa ruim é meio relativo esse entendimento daquilo que nós chamamos de coisa ruim, de uma coisa ruim. Ah, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Às vezes, a situação difícil que você passou, na hora você não entende, mas mais à frente, a gente vai olhar para trás e ver que a gente passou por aquilo e se tornou mais forte. Nos tornamos mais sábios porque encontramos mecanismos, meios para sair daquela situação, fortificamos nossa fé, porque passamos por esses mares turbulentos. A gente não fortifica a nossa fé deitado numa rede, entendeu? A gente fortifica a nossa fé na adversidade. É claro que depois que o espírito já alcançou um nível bem acima da gente, não, aí não precisa mais da dor. A dor não é mais necessária, porque ele já tem essa consciência bem implantada nele. Nós não, estamos sempre oscilando. Por isso que a dor ela é bem-vinda. É meio problemático a gente falar isso, mas é da natureza humana, gente. A natureza que eu digo assim, não é natureza humana, deixa eu refazer aqui. É da natureza do nosso atual estágio evolutivo. Nós vamos suplantar isso.
Porque, veja, nós saímos de um estágio onde, por exemplo, vamos supor, nós éramos um felino lá na África. Matávamos um gnu, o leão matou o gnu. Isso é o mal? Não, É a não natureza. tem qualquer valor moral. O leão, nem o leão está querendo matar o gnu porque tem raiva do gnu, nem o gnu vai ficar com ódio do leão porque ele foi morto pelo leão. Não existe um sentimento, não se transforma aquilo ali numa consequência kármica. É um fato da natureza, de destruição e de criação, o tempo todo, né? Quando nós entramos na escala da consciência, é que começam a haver os conflitos, porque aí sim você entende que aquilo que o leão fez com o gnu, você já não pode mais fazer com outro ser humano, né? Então, nesse ponto, até que a gente alcance um estágio de espírito muito elevado, é muito problemático, porque esses fatores do passado ficam indo e voltando, e muita coisa também nós não conhecemos, e temos que aprender ainda. Agora, depois que você passou desse estágio, não, aí nós temos outros desafios, mas não precisa mais da dor, porque ela já não se torna mais necessária, né? Se você causa, eu falo muito assim, Mas entendamos, a dor pode ser muito, mas muito diminuída. Se nós, Jesus falava, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. a partir do momento que você entende o Que motivo. você seguir o caminho que ele propõe. E é realmente uma psicoterapia da alma. Se eu faço mal a alguém, por exemplo, o próprio pessoal que escravizou pessoas, ou os nazistas que tinham ódio dos judeus, como é que eles vão aprender essa dor? Passando por ela. Sim. Porque aí Para quando eles eles compreenderem o que eles aqui ele não fizeram. sabe, mas quando ele desencarnar, ele fala assim, pô, foi essa dor que eu causei. Sim. E eu sou igual a ele. Então eu sou na dor. É o que a gente costuma dizer, né? Às vezes é uma dor que você sente quando é kármica, né? E nesse caso seria kármica. Quando a dor é kármica, muitas vezes ele diz assim, poxa, mas o indivíduo vai passar para aquela dor e não sabe, ele esqueceu, ele não sabe o que foi que causou aquilo. Mas vai Não se guardar na preocupe. memória. Quando chegar lá na frente, ele vai entender por que ele passou por aquilo. Quando ele desencarnar, ele vai compreender, talvez não imediatamente, mas na hora, ele vai entender o que foi aquela dor. Quer ver um exemplo? Quando nós estávamos no ensino médio, no segundo ciclo do ensino fundamental, né, da quinta, no meu caso era quinta, oitava série, né, depois passou a ter nona série, né. A gente aprendia um monte de coisa, ia para a escola, minha mãe pô, me chamava para me acordar, tinha que acordar às 6 horas da manhã, mais ou menos, né, que ia a tela para o colégio às vezes. Você de 15. A aula começava às 7h15. E eu detestava acordar essa hora, né? Então aquilo foi uma luta. E aí você vai dizer para uma criança de 8, 9, 10 anos que ela entende a razão daquilo ali. Ela não entende, cara. Não adianta você. Você falar com ela, você tem que fazer para você poder conseguir um bom emprego. Ela não sabe o que é. Ela pode até saber assim, ela sabe o que é um emprego, mas ela não compreende o conceitual de um emprego, o que isso representa na vida da pessoa. Mas quando chegar lá na frente, ela vai compreender tudo isso e vai olhar para trás e vai ver que tudo aquilo fez parte da jornada. Quem eu sou hoje, eu sou o resultado da minha jornada, né? Então eu não tenho nada com que reclamar, nem das coisas difíceis, nem das coisas agradáveis. Todas elas cumpriram o seu papel, né? E isso a gente só entende mais à frente, faz parte do processo. Nem todo aprendizado, quando a dor chega, se faz naquele momento. Às vezes você só vai compreender mais à frente, mas ela está cumprindo o seu papel. É porque as pessoas às vezes não entendem, porque você, tipo assim, mas se eu fiz um mal ao outro, eu estou fazendo isso agora, mas eu não me lembro o que eu fiz, qual é a finalidade. A finalidade vai ser mais à frente. Calma. Calma, porque tem um tempo eterno para você aprender isso daí, entendeu? Item 5.2. O mentor utiliza o termo almas decaídas aos espíritos que se encontram em variado estágio de inferioridade, mas que se caracterizam especialmente pela dureza emocional, pela revolta, pelo desejo de prejudicar a outros espíritos, mas que, obviamente, se trata de um estágio temporário, pois todos estão sujeitos ao mesmo processo de evolução, ainda que demore mais tempo nesses casos. Vejam, aqui a gente tem que fazer uma diferenciação, que o mentor, quando utiliza esse termo alma decaída, claro que aqui é só uma forma metafórica, né, dele citar. Quando a gente fala espírito inferior, que é um termo até que eu estou tentando evitar de usar esse termo, mas um espírito doente, enfermo, seria o mais correto? Fala isso. Equivocado. Oi?
Equivocado. Equivocado. Numa trajetória equivocada da sua vida, ele tem dois tipos, a grosso modo, vamos dizer assim. Aqueles que erram por ignorância, por apego, por certas fraquezas, por não terem tido força, não terem tido fé, para não terem tido um princípio, um sentido, um significado existencial. E eles são equivocados ou são enfermos por conta disso. E sofrem no plano espiritual e se tornam obsessores, muitas das vezes sem perceber, né? Por exemplo, um indivíduo que é viciado em álcool, ele pode facilmente, estando no plano espiritual, se vincular a um indivíduo que consome álcool, né? Então, nós vamos ter uma obsessão por afinidade de comportamento, mas não que ele deseje o mal do outro. Ele quer satisfazer aquilo dele, mas é uma inferioridade dele ainda. E você tem aquele que está doente porque ele sente um certo prazer em fazer o mal, ou ele cultiva o ódio com muita intensidade. Então, ele tem uma inteligência bastante significativa para conseguir discernir essas duas coisas. E esses que são os mais que preocupam mais, porque quando você tem um grupo espiritual obsidiando um determinado indivíduo, você pode estar certo, tem um, dois que estão liderando aquela turba. A maior parte ele está seguindo, mas está meio desorientado, entendeu? Esses são mais fáceis de você conseguir convencê-los. Aqueles outros mais renitentes, mais endurecidos, esses são os mais difíceis. É a esses que ele chama de decaídos. E eles têm mais força, têm mais domínio, mais controle. A palavra seduz, vamos assim dizer, encarnados e desencarnados, né? Quer dizer, encarnados no sentido do pensamento, mas com reflexo na palavra, né? Esses espíritos, alguns muito inteligentes, se imiscuem ao plano terrestre e exercem variada influência bastante perniciosa junto aos encarnados que com eles se afinizam. De milênios a milênios, diz o ministro, as regiões mais densas de pensamentos revoltosos, de formas de pensamento extremamente prejudiciais, passam por transformações, em geral, de soluções dessas estruturas de natureza fluídica e dispersão das entidades que ali se aglomeram de modo a diminuir a força que exercem e que prejudicam a si mesmos aos encarnados. Esse também é um equilíbrio que é mantido. Nós não sabemos bem se o processo ocorre naturalmente pelo acúmulo muito grande de vibilhões mentais, de formas de pensamento, ou se é uma ação coordenada, planejada por consciências mais elevadas. Naquele livro, acho que é o Obreiro, que tem aquela máquina que vai no umbral e vai lançando. Não, mas tem uma tempestade, você lembra daquela que tem uma tempestade que vem e limpa aquilo tudo? Então, será Acho que é mensageiros. pode ser isso, mensageiros. Né? Pois é, aí que eu estou na dúvida, entendeu? E no livro do Divaldo, eles também têm aquela passagem que tem uma cidade e que uma cidade dessa feita por espíritos atrasados, e que eles fazem uma rede em volta da cidade e levantam ela inteirinha e levam para outro lugar. Porque assim, você tem que ter... Esse tem nessa do Divaldo que ele escreveu na pandemia. Não, deve ser Tormentos, não deve ser outro. Não, foi na pandemia. Deve ser da linha do Manuel Filomeno, né? Essas mais recentes. O que acontece? Agora, eu realmente fico na dúvida se é uma ação coordenada por entidades muito elevadas ou se dentro da própria estrutura da lei divina nós temos esses mecanismos autocorretivos. Por exemplo, na natureza. Eu estava vendo outro dia lá na Austrália, né? Tem uma infestação de ratos agora lá em algumas fazendas da Austrália. Cara, mas é muito rato, Na Austrália sempre tem algo assim. Ele levantava assim, cara, pegava assim, ele acendia a luz do celeiro. Cara, mas era assim, era coisa de dezenas de milhares de ratos. É um continente que não era para ser habitado. Mas o que acontece? Ali, por exemplo, mas é um desequilíbrio, você tem esse desequilíbrio entre... O desequilíbrio foi causado pelo próprio homem. Mas ali foi também um problema de você ter período de seca prolongado, que deve ter matado, muitos predadores devem ter morrido, e os ratos conseguiram sobreviver um pouco. Depois veio muita chuva e muito alimento. Porque cobra lá tem bastante. Só que assim, o ambiente ali é inóspito para qualquer coisa. Hã?
Só que a intervenção humana para Não, ela causa, mas o que eu quero dizer é o manter seguinte, a a gente tem... agricultura é que causou os desequilíbrios. Sim, sim. Mas assim, o que que acontece? O que eu quero chegar a mostrar aqui é o seguinte: no caso lá, eles estão tentando matar o rato, mas já não adianta, não consegue. Mas aí o que que vai acontecer? Vai começar a surgir, os predadores vão começar a multiplicar, porque tem uma quantidade absurda de alimento. Só que os predadores se multiplicam numa velocidade menor, mas Menor, só que eles matam muitos ratos, né? porque Cada até o predador. rato ele se multiplica mais rápido Não, que é qualquer muito outro rápido, muito animal. rápido, muito rápido. Só que acontece o seguinte: vai chegar uma hora que porque existe até uns gráficos que estudam isso, no gráfico presa-predador. O predador vai começar a subir a população, vai começar a cair a população de rato e ele chega a um ponto de equilíbrio. Na natureza a gente encontra muito isso, tá? Só que esse ponto aí de equilíbrio, ele está dentro da própria lei da natureza de você ter. E a gente só tem um desequilíbrio nesse processo quando você introduz um animal estranho no outro continente, como foi o caso dos coelhos na própria Austrália. Introduziram o coelho lá, Também fez um teve, estrago. tadinho. Mas, assim, normalmente, todo local do planeta Terra ele está equilibrado tem esses equilíbrios. Às vezes ocorre um desequilíbrio, mas ele volta de novo. Então, assim, trazendo essa analogia para o caso do acúmulo desses vibrões mentais, dessas formas de pensamento, aí podem ser duas situações. Ou existe realmente um limite, onde quando essa quantidade de energia negativa chega a um ponto muito elevado, ela mesma entra numa convulsão ali, esse processo. Ou é uma ação coordenada de espíritos superiores para a diluição, né? Pode ser um Tem problema um ou outro. livro da Sueli Calda Schubert que ela fala, foi na época, ela escreveu depois daquele tsunami que teve na Ásia. E ela fala que o pessoal assim, ah, castigo de Deus. Aí fala assim, não, é a lei da natureza, onde o planeta, quando ele está em desequilíbrio, ele faz algo para se reequilibrar novamente. Entendeu? Então, aí pode vir dessa lei que existe uma É lei uma lei onde de equilíbrio ali é, dentro desse processo. E aí, o que que acontece? Quando chegar um determinado momento, se for uma ação inteligente, é inteligente de qualquer forma, porque a lei de Deus é inteligente de qualquer forma, só que ela está em vários níveis, projetada em vários níveis, da matéria mais densa até os níveis da lei moral. Mas, assim, qualquer que seja o fato, ele traz novamente o equilíbrio nesses pontos, porque chega uma hora que a aglomeração dessas entidades é tão grande e as formas de pensamento tão negativas, eles começam a se alimentar dessas formas, eles mesmos se alimentam dessas formas de pensamento, que aí começa a diminuir as chances de resgate, de auxílio que possam ser feitos. Então, você tem que trazer novamente um ponto de equilíbrio. Então, há uma ação. A gente tem isso nos mensageiros, começa a vir uma tempestade elétrica. A Isabel, depois, quando você ler, você vai ver. Ela faz uma limpeza, sai limpando aquela região toda, dissolvendo aquelas formas todas, né? Não quer dizer que o espírito, a partir dali, melhorou, não, ele continua enfermo, só que agora ele está com menos carga, digamos, negativa para prejudicá-lo, e o ambiente fica mais, digamos assim, favorável à ação das equipes socorristas. Porque, imagina, para os espíritos socorristas já é difícil entrar numa região umbralina. Ainda mais nesse caso aqui, por exemplo, que a gente vai ver no Libertação. Se você tiver um acúmulo muito grande, uma região que está no limite da capacidade de acúmulo de vibrões mentais, de formas de pensamento, torna-se quase impossível você conseguir ajudar espíritos que estão ali dentro. E são espíritos que já estão até querendo sair dali, estão querendo se libertar, mas é difícil, está muito pesada aquela atmosfera. Então ela tem que ser dispersa. Como que esses espíritos que estão, como se fossem esses núcleos lá dentro, eles conseguem sair desse estado do umbral, por exemplo, que quem está na Terra, A reencarnação, a reencarnação compulsória. Não, você está dizendo não para o tratamento ainda. Não, Tá. Não, dependeria. Por exemplo, se ele tiver como uma forma ovoide, que é perda total da consciência e da forma perispiritual, ele não tem como ele obsidiar. O que pode acontecer, às vezes acontece, é que entidades muito inferiores o levam, colocam ele junto com o obsidiado. Por quê? Porque o obsidiado está tão. Mas aí tem que ser uma obsessão assim, não obsidiado por ele, por esse ovoide, mas obsidiado por um outro. Só que o obsessor está tão. O obsidiado está tão enfraquecido e sem defesas, e com tanta culpa e problemas que ele traz do passado, que eles colam esse ovoide nele, ele fica ali sugando as energias.
mas ele não, ele está inconsciente do que ele está fazendo. Agora, e o ovoide é o caso extremo, onde o indivíduo perdeu sua forma perispirítica, e ali, para ajudar ele, aí são cirurgias perispirituais, reencarnação compulsória, para começar a reformar o corpo perispiritual dele. Alguns são tratados em outros lugares, têm que ser tirados dali, né? Então, ali ele não tem essa capacidade, mas é o caso extremo, tá, Mas os Isabelle? espíritos não estão presos no umbral. Eles estão lá porque se Mas identificam. só que o ovoide, ele entrou num O ponto que ele tem que ser ovoide, é. ajudado. Ele tem que ser Mas os ajudado, outros, é. eles não estão Agora, presos, os eles outros, estão o que que soltos. acontece? É porque o monoideísmo do ovoide, ele é um monoideísmo extremo, onde o indivíduo perdeu a capacidade de consciência, ele está totalmente enlouquecido, ele tá totalmente dementado. Mas ele não é um dementado no sentido assim de um psicopata que é inteligente. Não, não, ele perdeu a cognição completamente. Ele não tem É capacidade como se fosse cognitiva, ele não alguém em estado vegetativo vegetativo, ele aqui, não né? consegue reconhecer a si mesmo nem aos outros. Agora, se ele mantém um estágio de monoideísmo pela raiva, pelo ódio, mas ainda consegue ter consciência, esse que é o perigoso. Quando ele consegue ter esse ódio, essa raiva, ele é contra Jesus, ele é contra o Evangelho, a gente vê muito isso, né? Mas ele tem a cognição, entendeu? Ele está ainda consciente do que ele faz, apesar dele estar preso ao monoideísmo da sua ideia. Qual ideia? A ideia da raiva, do ódio, da busca do prazer, do vício. Então ele tem um emocional que fica girando essa roda, esse monoideísmo, esse ciclo, mas ele ainda tem a capacidade de tomar uma decisão. Desvirtuada, condicionada, mas ele tem a capacidade ainda. O ovoide não tem, entendeu? Isso que eu estou falando, porque aí então esse indivíduo não é um demente total. Esse que está nesse meio do caminho aí que é o mais perigoso, quando Ele ele consegue arquitetar uma consegue, ideia consegue. Só que ele é doente, assim, a gente vai dizer que ele é doente porque ele não consegue pensar no bem, ele não consegue abandonar o ódio, ele não consegue abandonar o desejo de fazer o mal, duas vezes, por exemplo, motivo de alguma vingança em que relação a aí uma vira pessoa monoideísmo da encarnada. vingança, mas ele ainda continua consciente, ele consegue conversar, entendeu? Ele consegue conversar. Só que aquele processo neurótico, que já é quase psicótico, ele fica o tempo todo girando e aquela ideia fica fixa, mas ele ainda consegue pensar, ele consegue ter a cognição. Então ele consegue fazer, ele consegue sair de lá e ver, se ligar quem dá a ele porque ele não está preso ali no umbral, ele está preso se ele quiser. Mas se ele quiser sair, ele sai, entendeu? Porque existe aqui afinidade para trazer ele. Também, se não tivesse, se ele chegasse na Terra e só houvesse luz, digamos assim, na crosta planetária, ele não conseguiria chegar. Pensa, né? Nós mesmos geramos O umbral é o estado mental, mas o umbral também está localizado no mundo terrestre. Tá uma Aí, certa às vezes, com ele pode algumas estar definições ele assim, pode estar no nível da crosta, pode estar um pouco mais alto. Não, esse negócio de alto e baixo em termos espirituais é meio complicado, mas vamos tentar usar ainda esse termo, né? Ele pode estar a 10, 15 quilômetros de altura, 50 quilômetros de ele altura, pega mas como se pode também estar fosse na crosta da Terra. Os aglomerados umbralinos podem estar mais próximos à isso, é crosta. como se o espírito fechasse o olho e imaginasse aqui, por exemplo, Ele pode vir, mas ele não vai vir para qualquer lugar, porque depende, por exemplo, imagina que você tem um local com muita luz espiritual, ele não consegue adentrar aquele ambiente. aqui, por exemplo, precisaria Só se ser ele vai ter espiritual. que vir com. Vão ter que trazer ele. Um desencarnado lá fora não consegue. Não consegue sem permissão. Ele não tem. Permissão. Não. Ele não consegue. Agora, como a gente tem muitas regiões na crosta planetária, tanto coletividades quanto indivíduos, que são ímãs para esses espíritos, porque estão pensando do mesmo nível, cara, a gente tem espírito encarnado que ele está com um nível de desequilíbrio tão grande quanto um espírito desse, ou mais até do que Eu não está no acho que às umbral. vezes a Então ele gente. atrai. Quer dizer, os dois conseguem, né? Porque você não pode nem considerar mas está muito longe. Não tem esse longe quando você está falando em plano astral. Especialmente porque o desencarnado se desdobra, entra nesse plano astral, fica no mesmo plano do desencarnado. Então, não tem muito esse conceito de distância. A gente trabalha com ele porque a gente precisa dele, né? Para poder nos posicionarmos aqui numa condição corpórea. Mas no plano espiritual não dá para falar muito de distância, pode estar a 100 quilômetros de distância, você conversa com o espírito, né?
Então, dentro assim, de uma região umbralina, um espírito muito inferior, ele encontra alguém também muito inferior aqui, ele vem potencializar esse processo com maior facilidade. A não Isso ser que ele quando, esteja totalmente dementado, aí isso sim. quando a gente não vem de lá, já armado para fazer, conduzir as pessoas aqui ao Na verdade, assim, todo mundo encarna com É, a tarefa de fazer o bem. Agora, o indivíduo, alguns estão tão contaminados pela ideia do mal que esquecem aquela oportunidade que receberam. Outros já nascem com limitações muito grandes, exatamente para não fazer o mal, para ir se adaptando devagarzinho aos poucos. Aí nasce com seríssimas limitações cognitivas, né? Para poder dar chance dele se recuperar, né? Dele se readaptar. E tem casos que são dificílimos, né? Para a espiritualidade fazer essa tarefa, né? Ronaldo, se a gente faz assim, uma oração, os que estão no umbral, a gente atrai esses espíritos? Ah, Inês, com medo de atrair espírito do umbral, rapaz. Não, não atrai, não. Não, mesmo que eles venham, se eles vierem, eles vão chegar, você vai estar orando, vai estar, entendeu? Com um pensamento bom, vai fazer bem a ele. Só que assim, vejam, gente, aqui eu vou fazer um parênteses. Eu não sei se o pessoal, todo mundo ouviu, aí que está em casa, é que a Inês perguntou: se te fizer uma oração para esses espíritos que estão no umbral, eles vão vir para mim, né, para nossa casa? Bom, vejam, vamos lá, vamos devagar com essa questão um pouquinho não complicada. vou falar o nome, que aí vai falar, vai ninguém para tua casa. Você pede Deus iluminação para todos os espíritos que estão em perturbação. Não, olha só, gente, o que que eu aconselho? Eu, quando faço oração, eu peço oração até para suicida. Nem sempre, mas eu peço, entendeu? Só que não é todo dia. Se eu não estiver bem, eu não peço. Se eu não estiver bem, eu não peço. Por quê? Porque, vejam, os mentores espirituais que nos acompanham, eles começam a utilizar as nossas energias, os nossos pensamentos, nossas palavras, como um recurso de tratamento para essas entidades. Então, a gente tem que ter essa consciência se nós estamos bem para fazer isso. Então, se nós estamos. O local para tratamento é a casa espírita. Bom, esse é o ponto-chave. Mas, se eu estou equilibrado, eu posso fazer oração para essas entidades, sim, sem nenhum problema. Agora, tem que estar equilibrado, tem que estar bem, tem que estar para você. Porque o que vai acontecer? Eles não vão vir sem permissão, eles não vão vir sem a. Uma vez lá em casa, eu estava fazendo a oração, isso foi bem interessante essa experiência. Só aconteceu uma vez, quer dizer, não é que aconteceu uma vez, eu só pressenti uma vez. Eu acho que aconteceu já bastante vezes já. Eu estava fazendo uma oração. Eu não me lembro exatamente como é que eu estava direcionando ela, mas às vezes eu pego o livro e pego alguns nomes do livro e direciono na oração da manhã. Eu sei que eu estava fazendo a oração, de repente, cara, me deu a impressão, assim, eu senti nitidamente que tinha uns, sei lá, cara, uns 14 espíritos, mais ou menos, próximos. Eu já vi. Só que eles foram trazidos por alguns benfeitores, uns 3 ou 4 benfeitores que trouxeram eles e deixaram no quarto, ouvindo a oração, a leitura. Então, assim, isso acontece? Pode acontecer sem problema nenhum. Agora, se a gente não estiver bem, eu não aconselho. Aí mantém uma oração mais para uma pessoa enferma, né? Para poder ajudar uma pessoa enferma, isso assim. Agora, obsessor, pessoa que se suicidou, a gente tem que estar bem equilibrado. E o local melhor é a casa espírita. Eu acho que cada um tem que saber onde coloca o seu pezinho, Uma né? vez eu fui no, Eu, quando não estou bem, eu não faço. uma Entendeu? vez eu fui no Lar Frei Luiz e eles falaram para mim fazer o Salmo 91 alto. Aí eu estava, era de noite, só a luz da televisão que estava iluminando aquele coisinho. E aí eu estou fazendo um salmo, de repente, olha assim, tinha uns 5 na minha volta, assim. Eu, ai, vamos continuar fazendo, Vou mudar esse e salmo aqui. Vamos ver um gibi. Vou ler um gibi. Vou ler um gibi. continuei no Salmo 91. Falei, vamos lá, vamos ouvir então. Não, gente, assim, eu não aconselho, por exemplo, psicografia, nada disso em casa.
Oração para espíritos sofredores, a gente tem que estar muito confiante e tem que estar muito bem, tanto física quanto espiritualmente, né? Psiquicamente. Se a gente estiver bem, nós vamos ser bons instrumentos da espiritualidade. E nós vamos atrair muita proteção de benfeitores para junto de nós. Agora, a gente tem que entender isso. Vai entrar um monte de entidades ali, numa condição de muito sofrimento. Mas olha, vou dizer você falando com vocês, nós o tempo todo estamos saindo de desdobramento, sendo Mas você conduzidos para acha locais também de que quando trabalho. a gente faz o O curso trabalho lá, ou conhecimento dos trabalhos que são realizados para a gente depois estar mais preparado. quando a gente faz o culto, a gente vai muitos também assistir o culto, né? Vai. São levados, São levados lá. Eles não entram Não sozinhos entra na assim, sua não. casa, Não. Só se tiver são tudo levados. desequilibrado, né, Valéria? Mas se não É. tiver, tá? Mas aí eu acho que cada um tem que pensar com bastante cuidado. Vou dar um exemplo, a Isabelle, por exemplo, tem a Valentina, criança. Criança é um problema, entendeu? Criancinha, a Valentina está com 3 anos, Isabelle? Está com 3 anos agora. Quase 3 anos. 3 anos, cara, a criança está totalmente com as anteninhas tudo focada no mundo astral, entendeu? Elas sentem mesmo. Tanto que eu não gosto, não acho bom levar a criança em enterro, em velório, eu não acho legal. Porque a criança depois você vai ter que acabar aplicando um passe nela. Capta muito. Então, se você vai fazer uma oração para o espírito sofredor, tendo criança dentro de casa, eu acho complicado. Porque mesmo que ela não esteja ali junto com você, mas ela percebe, entendeu? Ela capta a presença de entidades sofredoras. A gente, às vezes, não quer nem fazer nenhum mal, não. Mas é porque ela tem uma energética, né? De sofrimento, né? Então, ela pode trazer isso. Então, cada caso é um caso. A gente tem que analisar com cuidado. Em casa, mas como estava mais conseguindo participar mais na quinta-feira, às vezes nas orações mesmo eu percebia a mudança dela. Ela ficava mais agitada com o sono dela. Fica. Não tem jeito. Mesmo eu fazendo oração dela, uma vez nós ensinou, eu fazendo oração quando ela estava dormindo, eu vi que ela assim, não mudava. Não tem jeito, porque a criança é muito sensível, então é problemático. Então a gente tem que ver cada caso, a gente tem que estar analisando. Agora, gente, todo trabalho para a gente fazer o bem expõe a gente a essas coisas. Não tem salvo-conduto para isso. Não existe. Cara da Inês, desanimei você, né, Inês? Faz oração para encarnado, então, Inês. Vai pegar um texto, vai colocar no pescoço. A minha avó, Faz oração para encarnado, Inês, já tá bom. Tem muitas pessoas doentes precisando de oração. a minha avó fazia oração para as almas. E minha mãe sempre mandava ela parar, mas aí tinha morrido os filhos dela, ela fazia oração para as almas na segunda-feira. E deixava a vela queimando assim no chão, na porta da cozinha dela. Aí um dia ela chegou para minha mãe, tá acontecendo um negócio em casa. Ela bateu na porta. E aí um dia, quando vinham os parentes do Rio, a gente ia dormir lá. E aí um dia as crianças dormiam na sala, né? E aí a televisão dela ficava aqui tinha a porta da casa e aqui uma geladeira. A cozinha era pequenininha, a geladeira ficava na sala. E a gente deitado assim, perto do sofá e no sofá. Televisão desligada, gente. Apareceu aquela bolinha vermelha na televisão. Aí nós ficamos assim. A bolinha vermelha chegou na porta da sala, ela esticou, voltou para a bolinha e foi para a geladeira. Aí todo mundo, Para com essas orações faz alma, né? Aí minha mãe mandou, para. Gente, 5.3 então. Perguntado sobre a razão de Deus não atuar imediatamente e amplamente na dissolução de tais regiões, impedindo-lhes a existência, explica o nobre benfeitor que tal medida implicaria a cessação do livre-arbítrio e o transcurso natural do processo evolutivo, que não prescinde do sofrimento como forma de alterar a paisagem mental da criatura. O espírito é um ser em construção, caminhando de formas primevas para a condição de seres angelicais. Quer dizer, a gente vem desde as formas mais primitivas até assumir as formas angélicas.
Só que aí que eu falo, no estágio muito primitivo, a gente não tem livre-arbítrio. Então, beleza, estão sendo movidos por forças mecânicas, forças, digamos assim, matemáticas, que nós podemos mensurar, vamos dizer. Quando você entra no estágio da vida, o processo se torna mais complexo, porque surgem os instintos, as reações químicas da vida são muito complexas, então esse nível de complexidade já não dá mais para você equacionar ele como uma função física, por exemplo. Mas ainda não é consciência, é sensibilidade, às vezes vai para a emoção, quando chega no estágio animal, já começa a ter emoção, o animal tem medo, o animal tem raiva, o animal tem carinho, né? Mas não é ainda sentimento, não tem um processamento cognitivo daquilo, ele não tem consciência daquilo. Aí você entra, aí até aí também não tem karma. Aí você entra no estágio humano. No estágio humano começa a ter karma, porque aí nós temos agora consciência das coisas que acontecem, do que fazemos ou deixamos de fazer, né? Então, dentro de todo esse processo, esse estágio humano é um estágio bastante delicado, né? Porque a gente está sempre lutando entre trevas e luz. E se você fosse dizer assim, por que Deus não tira esses espíritos todos do umbral, mas aí vai ter que tirar um monte de encarnado, quase que todo mundo, não vai ficar ninguém, né? Aí você vai dizer, então por que Deus já não fez pronto acabar? Vai perguntar a ele, porque essa resposta eu não tenho. Só que Deus nos criou para evoluirmos desde formas, num processo contínuo, como co-criadores em plano menor e depois co-criadores em plano maior, quando nós alcançarmos estágios muito elevados. Esse é o princípio de fundamento da vida. E aí nós temos que passar por essas situações. Você não tem como a gente ficar livre disso. Aliás, eu diria que esse processo ele é um estímulo constante a nós alcançarmos a plena luz, a plena transcendência. Porque o que acontece com os espíritos, por exemplo, que alcançam uma imensa condição evolutiva? O que eles fazem? Eles vêm à Terra ou outros mundos para ajudar aqueles que ficaram para trás. Então, essa capacidade de amar começa com a gente. Quer dizer, começa até em fases anteriores, mas na gente, nós humanos, encarnados ou desencarnados, isso já tem assim uma consciência daquilo que nós estamos fazendo. A fêmea de um animal, quando ela lambe a sua cria, quando ela amamenta a sua cria, ela tem a emoção do amor, mas ainda não tem o sentimento ou a consciência do que é o amor. Mas ela já é um ensaio para o amor, já é um ensaio, que vai ter repercussões no humano, vai ter repercussões. Mas o humano, ele tem a consciência. E esse processo que a gente já começa a aprender desde quando a gente aprende, mesmo nessa nossa fase, a gente está falando aqui de um espírito muito superior que dessa terra. Ele o faz por amor e sente um imenso amor de ajudar a todos nós. Mas quando nós aprendemos, mesmo na nossa oscilação entre luz e trevas, que a gente fica sempre, ou luz e sombras, que a gente fica sempre oscilando, quando a gente faz um gesto de bondade, a gente faz um gesto de caridade, quando a gente levanta uma pessoa de uma situação muito difícil, quando a gente ajuda, ou é um instrumento, pelo menos, né, da espiritualidade ajudar uma pessoa através da nossa palavra, né, utiliza a nossa palavra pela intuição para ajudar uma pessoa, a gente tem uma sensação tão boa que vem, é uma sensação tão gostosa, uma sensação que supera qualquer coisa material que você tente comparar. Não tem nada material que se compare à sensação de fazer o bem, né? De poder exercer a compaixão e ajudar uma pessoa. Quando a gente já começa a experimentar isso, esse processo, a gente está começando a ter fagulhas dessa, digamos assim, desse reino de Deus. Então, se a gente não tiver convivência com esses irmãos sofredores e começar a criar isso por eles, como é que vamos aprender isso depois, quando a gente for estiver nesse estágio mais elevado? Começa aqui o aprendizado, não é lá. Lá é a concretização, né? É colocar a mão na massa mesmo quando você já está plenamente realizado, mas o aprendizado começa aqui. Como é que vai ter empatia se você nunca viveu assim? Sim, não tem como. Você tem que conhecer como é que é o processo, né? Bom, continuando então, gente, no 5D para a gente finalizar. O espírito é um ser em construção, caminhando de formas primevas para a condição de seres angelicais. Há um tempo que se leva para essa edificação e esse aprendizado, o que faz com que muitas vezes, durante a jornada do espírito, ele também tome decisões que conflitam com a lei divina e com a sua própria consciência,
acarretando dessa forma as consequências necessárias para que ele acorde para as verdades que existem latentes em sua própria natureza. Nesse processo, equilibra-se a compaixão que se manifesta como proteção do céu, mas também a justiça, que assume frequentemente a forma de sofrimento como mecanismo educador e reparativo. E, às vezes, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Falo Flacos, né? Ou seja, aquele que age causando aflição ao próximo, seu irmão, será alcançado, por sua vez, por outro que cultiva o mesmo equívoco, gerando o cultivo de mecanismos corretivos até que o amor possa suplantar esses estados inferiores e dispensar a necessidade desse mecanismo de reparação dolorosa, sendo que aqueles que não conseguirem, dada todas essas oportunidades, dissolver, afastar esses comportamentos totalmente conflituosos com a lei divina, terão que ir para mundos compatíveis com a sua condição. E a Terra segue seu ciclo evolutivo como uma morada para uma população encarnada e desencarnada que, pelo menos, ela não é que ela vai estar totalmente purificada, não é isso que é mundo regenerado, mas o bem já prevalece. Existem ainda espíritos enfermos, mas eles não são mais a maioria e nem são também endurecidos. Estão mais naquela categoria de espíritos mesmo mais adoecidos, não endurecidos, né? Então, isso acontece no nosso lar. Nosso lar, eu acho que é muito uma referência para a gente do que seria um mundo. Se a gente quiser, como é que deve ser um mundo regenerado? Olha para nosso lar. A descrição que é feita ali é mais ou menos isso que vai ser um mundo regenerado. Ah, não, mas ali é regenerado. Paraíso é muito melhor, galera. Mas eu não vi, não conheço. Acredita, vai, acredita. Não, deve ser muito melhor. Mas aí eu coloco o nosso lar como exemplo, por quê? Porque nosso lar tem as câmaras de retificação, né? Onde nós temos espíritos sofredores que eles são levados, não são revoltosos, são espíritos doentes, adoecidos, mentalmente adoecidos, psiquicamente adoecidos, que eles são trazidos para... Mas eles não são a maioria da colônia, eles estão confinados a locais onde eles, até eles se recuperarem para poder transitar. A administração da colônia não é feita por espíritos doentes, né? Diferente da Terra, que espíritos doentes governam, né? Vamos dizer assim, todo mundo da Terra, todos os planetas, todos os países, né? Todos os povos têm muitos líderes doentes, absolutamente doentes, né? Mas não é assim no mundo regenerado, não é dessa forma. E nosso lar seria um bom exemplo de um mundo regenerado, né? Do que vai acontecer. Então, a gente também tem que entender que vai chegar uma hora que aqueles que não quiserem, depois de dada todas as oportunidades, terão que migrar para um mundo mais inferior, né? Onde ali continuarão o seu processo evolutivo e é a mesma coisa. A gente fala dos capelinos, né? A gente espera que... Eu acho que eu sou capelino, cara, mas assim, eu espero que capelino não volte para outra... Não tenha uma outra regressão, que não é possível, né? Porque quem estava em capela veio para a Terra, o mundo inferior. Lá já era para muita regeneração. Oi, Lina. Aqui, eu vou ter que sair, que estão chamando ali na porta, tem uma visita aqui em casa. Não, tá show, Lia, tranquilo. Tá, Valeu. até segunda. Até segunda, se Eu Deus também não quiser. quero voltar como capelina, não, tá, Zé? Eu quero voltar como outra coisa. Mas esse eu não quero. Não, já pensou, cara? Você foi exilado lá do negócio, Mas veio para... De novo, Não quero ser exilada de novo, não. Exilado não dá. Não tem jeito, não. Não tem como, não. Tem que ser... Vou me esforçar para não ser. Bom, gente, então nós vamos... Tchau, boa noite a todos. Boa noite, Lia. Fica com Deus, minha querida. Nós vamos pausar aqui, então.